lá, pessoal. Então, a questão 13, dando continuidade aí à nossa batalha aí de resoluções, ela é do SSA 3, do ano de 2014, e que envolve a ideia de porcentagem. Que diz assim a questão, ó, a prova de um concurso para técnico em informática foi composta, né, por 50 questões, das quais 10 sobre língua portuguesa, tranquilo, e 40 sobre conteúdo, conhecimento de computação. Um dos candidatos aprovados nesse concurso acertou 70% dessa prova. Tranquilo até aí. Se ele errou apenas 20% da parte referente a conhecimentos de língua portuguesa, qual o percentual de acertos das questões sobre conhecimento em computação? Então, todas as vezes que a gente for trabalhar com questão de porcentagem, vamos com calma, fazer uma leitura, vamos dizer assim, dinâmica, mas ao mesmo tempo identificando quais são as informações necessárias para resolver esse problema. Então, ó, começamos com as de língua portuguesa. Fala que ele errou 20% das de língua portuguesa. No início aqui, nós vimos que foram 10 questões de língua portuguesa. Então, 20% dessas 10 questões são apenas 2 questões. Então, 20% de 10, 2, tranquilo. Agora, aplicamos a porcentagem no valor total da prova para saber quantas questões ele acertou no total. Diz que ele acertou 70%. Mas aí a gente tem que perceber que foi 70% de 50%. Então, se a gente fazer aí uma velha regra de 3, né? Onde 50 equivale a 100%, certo? 50 equivale a 100%. E X, que é o valor que a gente quer descobrir, que é a quantidade de questões que essa pessoa acertou, equivale a 70%. Então, a gente, como são grandezas aí proporcionais, a gente pode multiplicar aí meios pelos extremos. Então, 100 vezes X, 100x, e 70 vezes 50, 3.500. A gente pode eliminar aí para fazer o cálculo esse sinal de porcentagem. E aí vamos ter que 100 estava multiplicando, né? Aquela relação que eu falei. Se a gente dividir por ambas as partes, né? Primeiro membro e segundo por 100, iremos achar 35, né? Que é aquele velho bizu que os professores ensinam. Ó, o 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Corta 0 com 0, 35 dividido por 1, 35. Então, essa pessoa acertou 70% da prova, que equivale a quanto, pessoal? A 35 questões. Então, se ele acertou 35, obviamente, a diferença para 50 vai ser a quantidade de questões que ele errou. Então, 50 menos 35, ele vai errou, no caso, 15 questões. Então, nesse sentido, sabendo isso, agora descobrimos quantas de computação ele acertou. Se ele errou, 2 de português. Então, se foram 15 que ele errou, nós calculamos que ele errou 20% das de língua portuguesa, que foram 2. Então, das 15 questões, 2 são de língua portuguesa. Então, vão restar quantas? 13. Então, se a gente subtrair das questões de computação, que são 40, das 40 questões de computação, ele errou 13 questões. Então, 40 menos 13, 27. Então, sabendo-se que tem 40 perguntas e ele errou 13, então ele acertou 27. E aí a gente faz uma regra de 3 também, para descobrir qual foi o percentual de acerto das questões sobre questões de computação. Então, ó, usando a mesma regra de 3, ó, 40 questões de computação, elas vão equivaler a 100%. 27, que foram as que ele acertou, vão equivaler a quanto? A X. Grandezas são diretamente proporcionais, então podemos multiplicar direto meios pelos extremos. Então, ó, 40 vezes X, 40x. E o 27 vezes o 100, 2.700. Então, ó, o velho bizu, né? Tá multiplicando, passa dividindo, mas vocês sabem que isso não existe matematicamente. Então, 2.700 dividido por 40 vai dar o quê? 67,5, a gente já transformando aí para percentual. Então, houve
um acerto aí, ó, ele perguntou qual o percentual de acerto? 67,5%. Alternativa D, uma questão simples, mas que requer um pouco de calma para você conseguir resolver.